caros amigos, salve Maria. É com grande satisfação que damos início a mais esta aula do projeto Legado Monfort. Esse projeto que visa gravar uma série de videoaulas para o aprofundamento da formação dos católicos de língua portuguesa. Nós vamos tratar hoje aqui da história de Portugal, nós vamos dar sequência às nossas aulas sobre a história de Portugal. Precisamente esta será a nossa segunda aula sobre o tema. E nós, dando sequência às nossas explicações, trataremos principalmente, e de outros temas também, mas principalmente, que será o recorte que nós vamos utilizar aqui hoje, da Guerra Luso-Holandesa, da guerra que se desenvolveu entre Portugal e a Holanda, em decorrência da perda da independência de Portugal para a Espanha, ou seja, sendo Portugal incorporado por Espanha e sendo a Espanha inimiga da Holanda, a Holanda fará guerra aos domínios portugueses. Nós estamos mais uma vez aqui hoje com o professor Marcelo Andrade, que está ministrando essas aulas para nós. E Marcelo, eu acredito que todos já o conhecem sobremaneira, suficientemente bem. Você acredita que é o nosso recordista de aulas aqui. Então nós podemos rezar e começar a explicação propriamente. Tá certo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Gonçalo Garcia. Rogai por nós. Na primeira aula nós falamos desde Ceuta até Dom Sebastião exclusivo, e nessa aula nós vamos dar prosseguimento a partir de Dom Sebastião, então. Dom João III foi um grande rei em Portugal, rei que enviou os jesuítas para as missões desde o Brasil até o Japão. Aí ele faleceu e aí, como criança, o príncipe era Dom Sebastião. Havia muita expectativa em Portugal quanto a Dom Sebastião. Ele foi um príncipe muito querido, achavam que ele tinha virtudes suficientes para ser um grande rei em Portugal. Não, ele cresceu, se tornou cavaleiro, teve aquela educação de escola que em Portugal sempre conseguiu dar para os nobres, né? Só que, infelizmente, ao longo da juventude, ele alimentou uma obsessão de querer fazer campanhas militares no Marrocos. Ele tinha lido sobre Ceuta e outras aventuras portuguesas no Marrocos e queria fazer guerras no Marrocos e ampliar os domínios da cristandade por aquelas bandas. O tempo passou, ele cresceu, se tornou um rei de fato, né, de direito ele já era, e liderou então a famosa campanha de Alcácer Quibir lá no Marrocos, que infelizmente foi uma desgraça completa, uma guerra que os árabes chamam de Guerra dos Três Reis, porque 3 reis morreram na batalha, um rei aliado de Portugal e um rei inimigo de Portugal, que era o rei Mohamed. Essa batalha envolveu mais de 100 mil pessoas, pouco mais de 20 mil do lado português e algum número por volta de 100 mil do lado dos mouros. Foi um massacre completo a guerra. O rei Dom Sebastião se recusou a se entregar e acabou morrendo na batalha. O outro candidato ao trono que eu vou falar em seguida, Dom Antônio, acabou sobrevivendo à guerra e voltou. Mas boa parte da elite portuguesa, dos novos portugueses, foram massacrados na guerra. Morreram, conforme eu falei, morreram 3 reis. Quando chegou a notícia da morte de Dom Sebastião em Portugal, foi tido como uma grande tragédia, porque ele não havia casado ainda e não tinha descendentes. Então isso cogitou que se ele teria sido irresponsável a fazer uma guerra sem ter gerado descendência. Sobre esse ponto de vista, sim, ele foi irresponsável. Mas mesmo dentro dessa irresponsabilidade, mostra um grande valor do rei de fazer uma guerra. Lembrando que nós já estávamos no Renascimento. No Renascimento, os gays já não guerreavam. Pelo contrário, ficavam em corte cercado de bajuladores. E o rei Portugal guerreou e morreu em batalha. Depois, por causa dele, que surgiu o famoso sebastianismo, né? Aquele movimento milenarista em Portugal, que teve grande difusor, o padre Antônio Vieira, né? O grande difusor disso, inspirado numa outra figura estranhíssima, o Bandarra. Acabou gerando a lenda que ele não teria morrido na Batalha de Alcácer Quibir, que ele estaria desaparecido, encoberto. Fernando Pessoa vai retratar ao mesmo tempo. E no Brasil, o mito do sebastianismo influenciou Canudos, influenciou Juazeiro, influenciou a Guerra do Contestado.
Então, os episódios que envolvem Dom Sebastião foram extremamente marcantes na vida de Portugal. Quando ele morreu, assumiu o tio dele, o Dom Henrique, o cardeal rei, né, porque ele era cardeal, obviamente aí ele abandonou as funções de cardeal, assumiu o reino. Só que aí estava na iminência de um grande problema em Portugal, porque não tinha descendentes. Quando o cardeal rei morreu, a Batalha de Alcácer-Quibir foi em 1578. O cardeal rei falece em 1580, deixou Portugal com uma crise sucessória. Reivindicaram o trono algumas pessoas, né? Filipe II, Catarina de Médici, uma outra Catarina da Casa de Bragança, e o Dom Antônio, que era tido como bastardo, né? E por isso ele não poderia assumir, ele era o prior do Crato. No entanto, houve um monte de discussão política, quem deveria ser, quem não deveria ser. O ramo que apoiou Dom Antônio, que era o candidato mais forte em certo momento, Dom Antônio chegou a ser aclamado rei de Portugal, porém foi contestado por Filipe II. Filipe II, como era já o homem mais poderoso do mundo na época, que ele era o rei da Espanha, né, filho do imperador Carlos V, tinha muita influência e muito poder, ele conseguiu fazer valer a sua vontade, e quem foi aclamado rei na realidade de direito foi Dom Pedro II. Teve uma pequena guerra, né, que a Inglaterra acabou apoiando Dom Antônio, porque a Inglaterra é inimiga histórica da Espanha. E aliada histórica de Portugal. E aliada histórica de Portugal acabou dando suporte para Dom Antônio, mas não vingou. Tentaram uma invasão de Lisboa e tal, mas não deu certo. A força de Filipe II foi decisiva para que o desfecho fosse esse. Só que Portugal então exigiu para Filipe II, nas cortes de Tomar, que ele jurasse os foros portugueses. O que significa isso? Aí nós vamos ter que retornar rapidamente alguma coisa lá, porque isso remete à Idade Média. Os forais em Portugal, assim como os fueros na Espanha, era o conjunto de direitos e deveres de uma determinada localidade, região, ou até mesmo de uma nação. Que era o conjunto de costumes, o regime de impostos, como é que seriam os serviços na guerra e tal. Todo rei na Espanha tinha que jurar os foros, ou jurar os fueros, como se falava. Havia até os pontos de jurar os fueros na Espanha. E em Portugal também, o rei tinha que jurar os foros, ou os forais, em Portugal. Normalmente se jurava os forais, depois quando o rei era aclamado, aí se reunia alguma corte, né, corte que tinha reunido em várias cidades, porque não precisava ser em Lisboa, corte de Lamego, corte de Coimbra, corte de Évora, e aí foi exigido para Filipe II fazer esse tal juramento reconhecendo a soberania de Portugal em vários assuntos. E o Filipe II jurou, então, em Tomar, em 1581, que ia respeitar Portugal. Na prática, então, ele seria rei de 2 reinos, já que o vice-rei em Portugal seria sempre português e todos os assuntos relacionados a Portugal seriam geridos por português, incluindo o lucrativo comércio das especiarias, incluindo o envio de missionários e tudo. Então, sobre esse ponto de vista, até que quando a Espanha se embarcou Portugal, na realidade, muita gente via como um lado positivo, que sobre uma força, sobre Filipe II, que já era muito poderoso, ia se tornar uma espécie de senhor do globo. Daí vem a expressão que o sol nunca se punha na Espanha, já que abarcava todos os domínios. Quando era noite na Espanha, era de dia no Japão, ou de dia em Malaca, ou de dia em Filipinas, que era tudo reino então da Espanha. Então muita gente viu isso como positivo, como fortalecimento da cristandade, que ia ter mais força para enfrentar os inimigos, para difundir Cristo e a fé. Ou seja, se tratava de um domínio, mas Portugal conservaria sua autonomia. Conservaria sua autonomia. E isso até que foi bom, isso ele respeitou, do Filipe II respeitou, Filipe III respeitou quase totalmente, e Filipe IV que começou a dar problema. Isso aí nós vamos ver no decorrer da aula. É lógico que nós vamos ver no decorrer da aula que esse domínio espanhol sobre Portugal foi péssimo, né? Já adiantando a conclusão. A Espanha tinha como duas grandes nações inimigas, a Holanda e a Inglaterra. Sobre a Holanda, vale a pena aqui falar algumas coisas. A Holanda, então, na verdade, é uma das províncias unidas dos Países Baixos, eram chamadas de Províncias Unidas, sob a liderança da Holanda. Daí falar, então, holandeses, né?
Quem mandava lá era o príncipe de Orange, Guilherme I, né? Guilherme I tido como taciturno, depois teve Guilherme II, III, IV, teve a poderosa família de Nassau também, cujo o Maurício de Nassau é um dos representantes dessa família, que na realidade era alemã, mas que influenciava muito as Províncias Unidas lá, a Holanda. Essas Províncias Unidas, vamos agora dar um nome só de Holanda, né, para ficar mais claro, ela pertencia ao Império, né, ao Sacro Romano Germânico. E o Carlos V, ninguém sabe por que, acabou destacando a Holanda dos domínios do Império. Então ficou sobre a influência da Espanha, quando o Carlos V morreu, o Filipe II acabou herdando o reino da Holanda. E a Holanda começou a lutar pela sua independência contra a Espanha. Lembrando que ali teve um fluxo de protestantes, né, principalmente calvinistas, né, para os Países Baixos, e também de judeus que emigraram da Península Ibérica. E por incrível que pareça, a Holanda, que seria do tamanho de Alagoas ou de Sergipe, conseguiu a independência da maior potência do mundo, que era a Espanha, que conseguia reunir um exército no continente de 600 mil homens. Diziam que os inimigos todos unidos da Espanha não conseguiam chegar nesse número, chegavam perto, mas não nesse número. E Portugal acabou, então, herdando esses dois inimigos, já que Portugal virou aliado, né, ficou sobre o mesmo reino da Espanha, acabou ganhando dois inimigos, que foi a Holanda e a Inglaterra, que eram dois aliados antigos, né? A Inglaterra, então, grande aliado de Portugal, e a Holanda, com quem Portugal tinha relações muito amistosas por causa do comércio das especiarias, que chegava em Lisboa, de Lisboa para Amsterdã, e de Amsterdã era distribuído para a Europa. E mesmo a questão do açúcar também, tinha uma amizade comercial bastante fecunda entre eles, não é? A distribuição do açúcar produzida, por exemplo, no Brasil, a distribuição do açúcar na Europa tinha muita mão holandesa, não é? Tinha, exatamente. Uma coisa do açúcar no Brasil é bem complexo, como você falou, porque envolvia uma alta tecnologia, envolvia muito capital, e havia muitos holandeses que tinham esses contatos comerciais, esse capital para financiar. Agora, sob o ponto de vista histórico, Portugal já tinha uma casa de comércio desde a Idade Média, lá em Bruges. Desde lá do século IV, Portugal já tinha uma casa comercial lá nos Países Baixos, quer dizer, uma de longa data, vinha um intercâmbio comercial bem intenso lá com a Holanda. Então, Portugal ter pego essa herança da coisa foi péssimo, né? E aí que toda essa aula nós vamos discorrer sobre isso. Ou seja, ela herdou dois inimigos. Dois inimigos que eram aliados. E dois inimigos em ascensão, né? Dois poderes crescentes na Europa, a Inglaterra e a Holanda. Dois poderes crescentes. Lembrando que nessa época a Espanha ainda era grande potência, principalmente a Inglaterra era bem marginal, mas estava em grande ascensão. E uma das coisas péssimas dessa união foi também o uso de navios portugueses por parte da Espanha. Então, na famosa derrota da Invencível Armada na costa da Inglaterra, foram usados navios portugueses. Então, nas campanhas militares, que os navios portugueses eram os melhores do mundo, Filipe II acabou usando nessas campanhas, quando perdia, levava os navios portugueses junto, né? A Holanda era tida como extremamente desorganizada. Os embaixadores franceses diziam lá que era um lugar extremamente corrupto, extremamente instável do ponto de vista político. Ora, nesse ambiente de estabilidade dá margem para um grupo mandar. E é lógico que tinha lá um grupo que hoje nós sabemos que esse grupo acabou criando duas companhias, a famosa WIC e a VOC, a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais, que repartiram, né, na visão da Holanda, o mundo, né, para exploração. Então a WIC vinha explorar o Brasil e os domínios ocidentais, costa da África Ocidental, e a VOC ia explorar o Oriente. Essas duas companhias vão fazer guerra a Portugal, assim como a Inglaterra também. Então a causa da guerra declarada da Holanda e também da Inglaterra contra Portugal é porque Portugal pertencia à Espanha. Então a Holanda declarou guerra a Portugal em 1595, invadiu São Tomé e Príncipe. Nessa época a VOC ainda não tinha sido fundada, né? Depois ela vai acabar assumindo a guerra, contratando mercenários. Lembrando que tanto a VOC como a WIC eram SAs, né? Tinham um grande capital, então elas conseguiam financiar, contratar mercenários, né? Elas tinham bancos associados a elas, né?
Então elas tinham um grande capital para levantar navios, construir, fazer um monte de coisa. Os capitalistas da época punham dinheiro lá e a coisa se movimentava por meio de mercenários. Se movimentava por meio de mercenários. Lembrando que o objetivo, por incrível que pareça, lá da Wiki, da VOC, era a pilhagem de navios mesmo. Conta-se que em poucos anos eles roubaram mais de 100 galeões espanhóis. Também roubaram muitos navios portugueses. E também na mesma época a Inglaterra também explorava muito a pirataria. Lembrando que Francis Drake, né, o famoso corsário inglês tido como herói, o que é um absurdo, porque o Francis Drake era assassino, pilhador, traficante de escravo e herói da Inglaterra. Então o objetivo tanto da Inglaterra como da Holanda era um objetivo mercantil, de ganhar dinheiro. E o modo mais fácil de ganhar dinheiro naquela época era roubar os navios espanhóis, principalmente. Depois assumir os principais pontos comerciais de Portugal ao redor do mundo, como de fato a Holanda tentou conquistar. E ao mesmo tempo enfraqueceu o Império Espanhol politicamente, né? E enfraqueceu o Império politicamente, sim, sem dúvida nenhuma. Porque já teve que despender muito dinheiro para combater e substituir os galeões afundados, né? Só que a Holanda tinha um grande problema. Então vamos declarar guerra a Portugal, vamos tentar controlar as rotas, só que é o seguinte, não sabemos navegar depois do Cabo da Boa Esperança. Lembrando que a navegação do Cabo da Boa Esperança, em direção de Lisboa até Goa, que são 18 meses, né, e de volta, era extremamente difícil. Lá no Índico era extremamente difícil navegar. E durante 100 anos, Portugal manteve o monopólio porque era a única nação que conseguia navegar no Índico. Ninguém conseguia navegar, dada a tamanha dificuldade. A Holanda tinha muito dinheiro, mas não tinha conhecimento. Então, imediatamente antes da guerra, ela enviou 2 espiões para Portugal, que foi Cornelis de Houtman e Jan Huygens. Desculpa aí a pronúncia, que eu não sei falar o holandês, né? E essas 2 figuras lamentáveis acabaram enganando lá muitos nobres lá em Portugal, muitos navegadores, muitos pilotos, e acabaram roubando e aprendendo a navegar com eles. Ficaram um tempo em Portugal, chegaram a roubar documentos em Portugal, levaram tudo isso para a Holanda, e a Holanda então agora tinha ficado com tudo que ela queria. Tinha dinheiro, tinha navio e tinha as rotas de comércio na mão. Aí ela, como eu falei, ela invadiu São Tomé e Príncipe, conseguiu contornar a costa da África, conseguiu dobrar o Cabo da Boa Esperança, chegar em Malaca, Macau, etc. e tal. E agora a sequência da Venezuela vai ser uma sequência cronológica dessa batalha. O curioso é que durante essa guerra, que durou bastante tempo, desde 1595 até 1663, as missões em Portugal nunca pararam. Pelo contrário, grandes missionários como Mateo Ricci, Tomás Estevão, Alexandre Rhodes foram enviados por Portugal justamente nessa época. Missões no Japão, etc. e tal. Portugal, apesar da guerra movida em praticamente todo mundo, vai sustentar as missões atacadas pela Holanda. Vai sustentar missões e com intensa bravura, né? Que é onde os portugueses resistiram foi com bravura, onde perderam foi com bravura e onde reconquistaram foi com bravura. Daí o termo lá na Índia que falava guerrear muito bem, guerrear como um lusitano. Mas Portugal sangra bastante. Sangra muito. É lógico que, vendo assim numa visão católica, o demônio não ficou contente com a expansão portuguesa. Porque Portugal levou a fé desde o interior do Brasil até o Japão. Isso aí não ia ficar barato. Ia correr sangue, correu muito sangue nessa guerra e episódios relacionados a ela, ou que não tem relação, mas no momento cronológico é muito interessante notar, houve muito e muito derramamento de sangue desde o Brasil até o Japão, passando pela África, Índia até o Oriente Médio. Marcelo, desde o Brasil até o Japão, ou seja, foram batalhas no mundo inteiro, em praticamente todos os domínios portugueses? Exatamente. O Charles Boxer, grande estudioso de Portugal, disse que foi a Primeira Guerra Mundial, já que se incluindo algumas batalhas na Europa que envolveu a Inglaterra, a Batalha do Faial, por exemplo, foi na costa lá da Europa. E foi uma guerra verdadeiramente mundial, já que teve batalhas no Brasil, na costa ocidental da África, na costa oriental da África, no Oriente Médio, na costa da Índia, no Sudeste Asiático e até na costa da China. Então foi realmente no globo inteiro, né? Então, dando sequência, nós vamos fazer agora uma sequência cronológica dos episódios da guerra e a ele relacionados.
Um dos primeiros alvos da Holanda foi Malaca, porque Malaca foi um entreposto muito rico lá de Portugal, um ponto estratégico importante, porque a carreira que ia até Macau, ligando Goa a Macau e de Goa a Nagasaki, passava por Malaca. Lá havia até um certo pedágio, um tipo de alfândega primitiva, onde eram taxados os navios. Então, a Holanda se interessou muito por Malaca e acabou fazendo um cerco a Malaca em 1606. 20 mil holandeses, seus aliados, contando aí, é claro, os mercenários, né, cercaram Malaca. André Furtado de Mendonça era o encarregado de proteger a cidade. A cidade, não sei quantos habitantes devia ter, mas era cidade pequena, talvez 10 mil habitantes. Mas envolvidos na defesa propriamente dito eram 200 defensores, 200 soldados treinados para lutar. Então foi a proporção de 20 mil para 200. E por incrível que pareça, na mão de André Furtado, o Portugal resistiu. Os holandeses dizem que deram mais de 50 mil tiros de canhões lá na Malaca, e Malaca não caiu. Durante 3 ou 4 meses de sítio, Malaca não caiu. Os holandeses acabaram fugindo do cerco porque viram que ia chegar uma esquadra, souberam por alguém que ia chegar uma esquadra vindo de Goa para proteger Malaca. Então eles saíram correndo. Essa desproporção 20 mil para 200 parece ser exagerada, mas é que, por incrível que pareça, na história de Portugal, desde Ourique até batalhas no século XVIII, como Matapã ou na revolta dos Marathas, Portugal sempre combateu em minoria. Se a gente listar as principais batalhas de Portugal, tanto em terra como em mar, Portugal estava sempre em minoria. Tem até um exemplo escandaloso de desproporção, só para citar e para dizer que isso aí não foi uma coisa isolada na história. Duarte Pacheco, em 1504, com apenas 3 barcos, consegue resistir 100 barcos, consegue resistir um ataque liderado, financiados por Veneza, vergonhosamente por Veneza, o exército e o Império Otomano, que tinham mais de 100 barcos. 100 barcos contra 3, e Duarte Pacheco consegue resistir. Duarte Pacheco tinha 90 pessoas, e os inimigos lá nessa batalha de Portugal, nos 100 navios, tinham 60 mil. E aí esses 60 mil não conseguiram derrotar Duarte Pacheco. Nessa batalha, Duarte Pacheco ganhou, eles fugiram porque viram que não estavam conseguindo nada. E exemplos como esse tem outros. Tem cerco a Tanger, que também estava em minoria, escandalosa, e outros episódios, só para deixar a coisa clara. Dando continuidade que as missões nunca pararam, tem um episódio curioso durante essa guerra, que foi a missão de Bento Góes e Antônio de Andrade e João Fernandes. Eles saíram da Índia e foram até o Tibete, chegaram a fundar uma capela no Tibete, e o Bento Góes prosseguiu a viagem, foi até o deserto de Gobi, depois virou para o Oriente, chegou até Pequim para encontrar com Mateus Ritchie, uma das pessoas que mais andou a pé naquele tempo foi Bento Góes. E fazer uma capela no Tibete foi um feito incrível. Na sequência, então, dos relatos da guerra, episódios relacionados, resistência em Moçambique. A presença de Portugal em Moçambique era relativamente antiga, desde Vasco da Gama, né, uma presença lá de mais de 100 anos. Os portugueses tinham convertido, ou estavam em processo de conversão do reino Monomotapa, que era um reino que não é bem onde é Moçambique, hoje é mais ou menos o Zimbábue. O Zimbábue até conseguiu fazer uma civilização relativamente civilizada para os padrões do paganismo, claro, né? E chegou a fazer cidades lá no Zimbábue, né? Sempre foi uma região relativamente rica lá, o Zimbábue e a Zâmbia ali, e aquela fronteira lá com Moçambique. E aquele reino Monomotapa dominava tudo aquilo ali. Portugal acabou convertendo o reino Monomotapa, que virou vassalo de Portugal. Uma curiosidade é que Portugal instalou um sistema de prazos lá, que era que a propriedade passava de mãe para filha, por causa que tinha muitos aventureiros, muitos homens morriam na guerra, então para preservar a propriedade da mesma família, passava de mãe para filha. Havia muitos indianos que Portugal levou lá também. E o rei que se converteu lá para regir se chama Rei Mavura. Só para ver como Portugal teve contato
com tribos e com povos de tudo quanto é jeito, né? E nessa resistência em Moçambique, aí sim era bem aonde é Moçambique hoje, numa ilha que é na costa de Moçambique, chamada Ilha de Moçambique. Esses eventos são relatados pelo Frei João dos Santos em 1607. Esse Frei João dos Santos foi missionário na costa oriental da África, converteu muita gente lá no Dominicano, e ele que faz o relato da guerra. Os holandeses cercaram lá mais ou menos com uns 14 mil, e Estevão de Ataíde acabou resistindo no forte de São Sebastião. Houve a tentativa similar a Malac de jogar bomba, tudo, tentaram por todos os jeitos de conquistar o forte e não conseguiram. E se não bastasse ainda, o Estevão de Ataíde, num lance ousado, manda 20 portugueses saírem à noite para atacar o exército holandês em franca maioria, só para humilhar o exército. Esses 20 voltaram com vida, quer dizer, ninguém saiu ferido do episódio. Depois, com novos batalhas e novas frustrações, os holandeses abandonaram a ilha. Foram humilhados, se sentiram humilhados por não ter conseguido conquistar a fortaleza. Acabaram queimando tudo, incluindo uma Santa Casa de Misericórdia que Portugal tinha construído lá, que é uma das facetas da colonização holandesa, principalmente nessa parte, era, além das pilhagens, quando não conseguiu, também era faziam devastavam os lugares que não conseguiu conquistar, né, de ódio. Eles procuravam causar o maior prejuízo possível, porque Portugal depois tem que talvez despender de esforços para reconstruir, né? Para reconstruir, mas se não me engano tem um caso que eles destruíram de ódio. Se não me engano, São Tomé do Meliapor, que é uma ilha lá na costa da Índia, e que destruíram sem mais, sem menos. Conta esses episódios de ódio deles. E como é que os holandeses encaravam? Eles eram protestantes, né? Como é que eles encaravam a religião? Era simplesmente era algo secundário, ou eles viam como importante combater os católicos, ou o interesse era meramente comercial? Então, você falou uma questão muito interessante. Seria muita ingenuidade ver que essa guerra seria só comercial e mercantil. É lógico que estava por trás uma guerra religiosa. Havia um ódio recíproco. Católicos odiando os protestantes, protestantes odiando os católicos. Tanto é que os holandeses proibiam o catolicismo em várias praças, como nós vamos comentar. E permitiam outras religiões, né? E Portugal, e aqui no Brasil, a guerra contra os holandeses, levou o nome de Guerra da Luz Divina, né? Então, quer dizer, realmente foi uma guerra religiosa. Estou bem lembrado. Na sequência, nós vamos falar agora de um episódio curiosíssimo, que não tem a ver propriamente com a guerra, que é o rei Filipe de Brito. Nas navegações, não havia navio português sem um missionário, sem um padre. Isso nunca existiu. Não há nenhum relato de um navio que tenha saído de Portugal sem um missionário. E também é raro um navio que não tenha saído sem um soldado da fortuna. O que são esses chamados soldados da fortuna? Eram pessoas na Europa de várias nacionalidades, que às vezes sem era nem beira, se achavam que não tinham futuro, que não tinham mais o que fazer na Europa, e buscavam aventura, buscar riqueza no além-mar, glória, ou até aventura propriamente dita. Eles eram chamados soldados da fortuna. Um desses soldados foi o Filipe de Brito. Filipe de Brito acabou fazendo uma expedição onde é hoje a Birmânia, e acabou lutando em favor de um reino local. A Birmânia era formada por vários reinos, e ele acabou lutando, defendendo o reino do Pegu. E ele foi tão valoroso que ele acabou casando com a filha do rei. E se não bastasse, foi aclamado rei no Pegu. Então o português foi aclamado rei lá no Pegu, onde hoje é a Birmânia. Quando ele foi aclamado rei, ele convidou missionários portugueses para converterem o reino. E começou a missão, construir igreja. Essa igreja tem os vestígios até hoje. Ele nomeou um general dele, Siqueira Ribeiro dos Santos, que guerreava com elefantes, né? Guerra naquele sudeste asiático era feita com elefantes. Ele, como rei, foi reconhecido por Filipe III da Espanha como rei. Ele acabou sendo um cavaleiro, né, da Ordem de Cristo, né? O rei Dom Filipe deu esse título para ele. Ele se sentiu um reino vassalo, então, de Portugal e da Espanha. E acabou convertendo. Só que isso, mais uma vez, não ia ficar barato, né? Toda conversão tem que ser paga com sangue. Um outro reino local, vizinho dele, chamado rei Brahma, cerca o reino do Pegu
e parte para a destruição do reino mesmo. O Filipe de Brito é capturado e o rei Bramar faz uma ameaça curiosa para ele. O rei Bramar queria ser aclamado Deus por Filipe de Brito e deu a Filipe de Brito 3 dias para pensar. Obviamente ele não aceitou e ele foi martirizado com a zagaia. Morreu então mártir. Soldado da fortuna. De soldado rei, da fortuna, rei mártir. e mártir. Bonita história dele. O Francisco da Anunciação, que era o padre que converteu muita gente lá, também morreu martirizado também. Em 1622 cai Ormuz. Aí foi influência da Inglaterra. A Inglaterra acabou instrumentalizando os persas, né? Dando dinheiro, navios, etc. E Ormuz, que era então português durante mais de 100 anos, Ormuz remete a Afonso de Albuquerque, né? Acabou caindo em 1622. Não foi uma queda barata, óbvio, né? Foi muito difícil, porque Portugal nunca entregou nada barato. E Ormuz havia missões, né? Houve missões para a Pérsia, novamente os missionários foram martirizados na Pérsia nessa época, um pouco antes, perdão, no final do século XVI. E aí houve um caso curioso com uma rainha chamada Rainha Catevém, que foi martirizada em 1624. Essa Rainha Catevém era a rainha da Geórgia. Geórgia foi um reino católico, assim como a Armênia era católica, a Armênia, aliás, católica desde muito antigamente, né? E a Geórgia também era católica. E essa rainha Catevém, a Pérsia invadiu o reino e ela foi presa e foi obrigada a abjurar a fé. Ela não abjurou e foi martirizada com assistência de frades agostinhos, né? Então até lá em Ormuz temos lá os mártires. É interessante observar, né, Marcelo, que como essas cidades, Ormuz, Malaca, o posto em Moçambique, São Tomé e Príncipe, eram postos de comércio, é verdade, faziam parte da logística do comércio, mas é interessante como essa logística do comércio era coincidente com a logística da missão, né, a logística missionária, ou seja, as rotas de comércio eram as rotas por onde passavam os missionários, né? Exatamente, bem observado. Na realidade, em Portugal, ninguém sabe onde começa o comércio, começa a missão. Agora nós estamos falando da história das missões para essas rotas comerciais. Vamos falando do comércio para essas rotas missionárias, porque no fundo era a mesma coisa, porque, conforme eu falei, não havia navio em Portugal sem um missionário. Então, se a Holanda conseguisse destruir o império colonial português, ia destruir completamente a rota das missões. Então, no fundo, foi uma guerra religiosa para proteger as missões, né? Você falou de Malaca, eu só esqueci de dizer que Malaca vai cair em 1641. Teve esse primeiro episódio de resistência, mas ele vai cair depois, em 1641. Na sequência, então, Goa, né? Goa, então, a chamada Roma Dourada, a cidade mais honrosa do Oriente, excluída as cidades do Oriente Próximo, né? Que o bispo de lá tem o título de primaz das Índias Orientais e primaz do Oriente. É lógico que era um alvo, né? Goa, que os holandeses queriam. Então, eles lutaram por Goa nada mais do que 20 anos e não conseguiram conquistar Goa. A existência em Goa, nós falamos meio da religião, foi nitidamente religiosa. As igrejas ficavam lotadas de dia e de noite, com todo mundo rezando para que a Holanda não dominasse a cidade. Nesses 20 anos de guerra, saíam não navios da Holanda. A Holanda já tinha conquistado pontos na Indonésia, dentro da Indonésia saíam navios para Goa, tinha batalhas em alto mar e tentavam vários cercos em Goa. Chegavam a anunciar, agora Goa cai, agora Goa cai, agora Goa cai, e não caiu. Goa ficou portuguesa até 1961. Os missionários também em Goa continuaram fluindo, por exemplo, de missionário nessa época, Tomás Estevão, um missionário, por incrível que pareça, jesuíta inglês, talvez o primeiro inglês que tenha pisado na Índia, foi um inglês jesuíta a serviço de Portugal. Ele tem a curiosidade de ter entendido o idioma canarim e ter escrito catecismo em canarim, ter feito um dicionário canarim em português, como sempre foi comum escrever catecismo na língua local e ter dicionário em latim e português com a língua local, né? Macau também era outro ponto que os holandeses queriam muito, porque Macau tinha uma rota lucrativa com Nagasaki. Em certo momento, a rota de Macau com Nagasaki foi a mais lucrativa do mundo.
E essa rota em determinado momento chegou a ser controlada pelos próprios jesuítas. Nagasaki era uma cidade que os nobres locais do Japão doaram para os jesuítas portugueses, né? Então Nagasaki era e depois os holandeses também visaram Nagasaki, eu vou falar isso depois. Então, Macau, os holandeses fizeram 3 cercos a Macau, não conseguiram conquistar Macau. O mais famoso deles foi o de 1622, no qual os holandeses acabaram entrando nas ruas em Macau, porque Macau não tinha fortaleza e nem muro, porque os chineses tinham proibido, né, esse muro, que o Macau estava lá por uma situação muito instável na China. Macau teve vários status ao longo da história, né? No começo, os portugueses ocuparam lá clandestinamente. Depois a China fingiu que não viu. E os portugueses também fingiu que não estava lá. Depois Macau virou um território externo da China. Depois virou um território chinês administrado por Portugal. Aí, muito tempo depois, a China doou Macau para Portugal. Nesse episódio, todo mundo achou que a Holanda ia dominar Macau, porque eles tinham muito mais gente, subiram as ruas da cidade de Macau. Aí até que um padre, que ninguém sabe direito quem é, uns dizem que é Michele Ruggiero ou Alessandro Valignano, que eram missionários, assim como Matteo Ricci, missionário. Matteo Ricci já já tinha morrido nessa época, tinha sido missionário em Pequim, né? Morreu em 1610 em Pequim, mas um padre lá jesuíta acabou mirando num barril de pólvora lá, acabou explodindo. Os holandeses acabaram fugindo de medo, né? Que não entenderam o que tinha acontecido, e acabaram morrendo afogados ao nadar em direção aos navios. Isso aí foi tido como evento foi um milagre, né? Foi tido como um milagre pelo povo de Macau, porque foi justamente no dia de São João Batista, que então era padroeiro da cidade, e acabou então sendo o grande dia de Macau este dia. Vendo os relatos da resistência heróica em Macau, Dom João IV vai dar um novo título para Macau, né? Macau já tinha um nome muito bonito e longo, chamava A Cidade do Santo Nome de Deus de Macau. Aí ele acrescentou, não há outra mais leal. Curioso notar que durante o domínio espanhol, Macau nunca deixou de hastear a bandeira portuguesa. E havia uma razão para isso, além da razão da lealdade, havia uma razão absolutamente necessária para não ser hasteado bandeira espanhola em Macau, por causa do ódio que os chineses tinham contra os espanhóis. Os espanhóis eram odiados pelos ingleses, pelos holandeses e pelos chineses. Não, mas não vai falar mal da Espanha, porque a Espanha tem uma história muito bonita, de grandes conversões e de episódios esplêndidos. É que o espanhol ele é mais, assim, menos diplomático que os portugueses. O português é um povo de uma diplomacia impressionante. Uma diplomacia impressionante. A história da Espanha, parecia que nós vamos criticar, não. A Espanha tem uma história muito gloriosa, mas perdem para a diplomacia portuguesa de longe, né? Agora, o motivo da raiva dos chineses contra os espanhóis é por causa da Filipinas. Filipinas era a zona de influência chinesa e os espanhóis acabaram convertendo a Filipinas inteira. Aliás, foi um trabalho missionário excepcional. Realmente a história já que falamos mal da Espanha, agora vamos falar bem da Espanha. A Espanha que fez um trabalho muito bonito no México, no Peru, acabando com aqueles reinos assassinos dos astecas e do Inca, fez um trabalho espetacular nas Filipinas. Foi o trabalho de maior sucesso no Oriente, né? O país mais católico do Extremo Oriente é a Filipinas. Então, por causa disso, a China tinha ódio da Espanha. Então, se fosse hasteado uma bandeira espanhola em Macau, os chineses corriam com os portugueses rapidinho. E durante 60 anos, os chineses não desconfiaram que Portugal era aliado da Espanha. Os jesuítas ficaram calados nesse ponto. Foi incrível. E o medo deles era exatamente esse. Saberem que se os chineses ficaram com medo dos chineses descobrirem isso. Agora vamos voltar lá na África, Etiópia. O caso da Etiópia é interessante, remete às primeiras expedições de Portugal na época do Vasco da Gama, né? Portugal mandou um enviário lá chamado Pero Paes, um madrilenho, né? Morava numa vila perto de Madrid. Esse Pero Paes ele fez a carreira da Índia, em Goa, né? Todo missionário tinha que aportar em Goa, de Goa ele ia para alguma região mais específica, tinha que fazer a carreira da Índia até Goa. Aí ele contratou um transporte para a Etiópia e acabou sendo ludibriado e vendido como escravo, lá onde hoje é o Iêmen.
Ele ficou 7, 8 anos como escravo, conseguiu fugir, voltou para Goa, contratou um outro transporte e foi para a Etiópia. Lembrando que subir lá, né, chegar na Etiópia não é fácil, porque lá é um altiplano com mais de 2.000 metros de altura, né? Aí ele chega, faz contato com os portugueses que já estavam lá, né, com os missionários. Ele converte o rei Sucênios. Então a Etiópia era um reino ortodoxo, com a pregação de Pero Paz e outros jesuítas. Toda a elite da Etiópia acaba se tornando católica e acaba tendo conversões em massa lá. Portugal acabou sendo muito aliado da Etiópia. O Egito, lá, né, onde era o sultanato do Egito, acabou tentando invadir um evento anterior que nós estamos falando, tentou invadir a Etiópia e Portugal lutou do lado do seu aliado, né? Com a morte de Pero Paz, as missões lá entraram em decadência. Aí os holandeses não têm culpa nenhuma, tem uma culpa indireta, porque os jesuítas acabaram pedindo reforço para Portugal e Portugal não conseguiu enviar por causa da guerra. Os jesuítas foram expulsos em 1636, o rei Falecidas apóstata da fé. Lembrando que o Pero Paz foi uma das primeiras pessoas a tomar café. Ou talvez o primeiro europeu tenha ter tomado café, registrado pelo menos. Ele era um grande polímata, fez edificações em Gondar, lá a cidade, uma das cidades principais da Etiópia, ainda tem obras lá dele, né, os vestígios de um castelo, de outras construções que ele fez. Tem casa lá em estilo português, em ruínas, etc. e tal. Os jesuítas foram expulsos em 1633, teve um massacre, teve grandes martírios na Etiópia. No Vietnã, os portugueses também enviaram missionários no Vietnã, nessa época aí da Guerra Luso-Holandesa. A Holanda nunca quis dominar o Vietnã, porque justamente era um ponto secundário de comércio. Para Portugal não era o secundário, porque foi um grande ponto de missões, né? E mais uma vez os missionários portugueses foram expulsos do Vietnã, há mais ou menos em 1645. Lembrando que Gaspar d'Amiral e Antônio Barbosa, e logo depois um francês, mas serviço do padroado português Alexandre de Rhodes, fazem o alfabeto vietnamita. O alfabeto vietnamita, como nós conhecemos hoje, que usa hoje no Vietnã, foi obra dos jesuítas. Lá eles fizeram o catecismo na língua local e os famosos dicionários de edição bilíngue ou trilíngue. Até então, desculpa, Marcelo, Pode falar. até então os vietnamitas eles eram analfabetos, é isso? Eles não tinham escrita. Tinha um idioma próprio, mas não tinha escrita. Tinha um idioma, mas não tinha codificado em escrita esse idioma. Exatamente. E aí os jesuítas portugueses e franceses fizeram esse trabalho. E eles vão ser expulsos pelos nativos? Não, vão ser expulsos pelo rei Natim, se não me engano. Aqui eu não anotei, se não me engano, lá tinha dois reinos, o do norte e o do sul. Essa diferença do Vietnã do norte e do sul ficou até a guerra, né? Então eles acabaram convertendo lá uma parte do reino e o rei acabou expulsando eles. Antes teve um episódio interessante, que o rei expulsou os jesuítas e Portugal continuou enviando os jesuítas para lá. Até que aí o capitão de um navio foi chamado falando assim, ó, estão pensando que eu já proibi os missionários de vir, nós só queremos comércio com vocês, falando para os portugueses. Aí que o capitão do navio falou assim, aqui não existe navio português sem um missionário. Então, se vocês quiserem continuar comercializando conosco, os portugueses, vocês vão ter que aceitar os missionários aqui. Então, aí o rei deixou que tivesse missão só no porto, que agora não me lembro o nome da cidade, não sei se é onde é hoje, é Saigon ou não. Então, foi deixado que os missionários só pudessem atuar no porto. Então, eles faziam conversões no porto. Aí depois proibiram os missionários de sair do navio, eles tentavam fazer pregação do navio. E houve mártires no Vietnã? Houve muitos mártires no Vietnã. Alguns nessa fase, a maioria dos mártires foi já na época quando a França dominou. Teve uma época que foi muito forte a influência portuguesa, depois teve influência espanhola, influência das missões francesas, influência da propaganda FIDE, enviado diretamente para o Vaticano, e depois a França acabou sumindo inteiramente o Vietnã. A França vai ficar lá até os americanos chegarem e aí atrapalha tudo. E ficou até aquela época. Dizem que teve mais de 100 mil mártires lá no Vietnã. É que a França, acho que realmente depois da Segunda Guerra Mundial não tinha mais como sustentar nada, né? Não tinha mais nada. Então, totalmente enfraquecida. Infelizmente. Quando caiu as potências coloniais na África, na Ásia, as missões entraram em profunda decadência. Isso nós vamos ver na última aula.
Então, o Vietnã então não se envolve diretamente com a Guerra Luso-Holandesa. Foram episódios durante essa guerra, mas que não têm relação direta. Agora sim vamos entrar no Japão. Um belíssimo caso das conversões no Japão. O Japão, as conversões não remetem ao gigante da fé, né? São Francisco Xavier, o padroeiro das missões, né? E converteu muita gente no Japão. As conversões no Japão foram um colosso, né? O Japão devia ter mais ou menos na época 18 a 20 milhões de habitantes. Ninguém sabe os conversos. Uns dos mais otimistas dizem que quase 1 milhão de japoneses foram convertidos. Outros dão um número de 300, 500 mil, mas pouco importa. O número foi gigantesco de conversões. E o comércio era intenso, de Macau a Nagasaki. Muito intenso. Com certeza incomodou o governo. Era uma quantidade notável de católicos. De católicos. Para ter uma política de Estado para eliminá-los, eles deviam ser muito notáveis. Muito notáveis. Foi bem intenso. Só que, infelizmente, a coisa atrapalhou. Houve uma má gestão de espanhóis que foram para lá, né? Pouco diplomáticos, atrapalhou os holandeses também. Os holandeses fizeram uma campanha lá no Japão contra os portugueses e, de fato, conseguiram ajudar na expulsão, né? A primeira expulsão lá no Japão, sempre nesse caso, expulsam primeiro os missionários, são expulsos, e depois o Portugal é expulso, né? Só que Portugal luta até o fim, como nós vamos ver, para continuar enviando missionários. Qual que foi o incidente espanhol, nesse caso do Japão? Então, uma coisa, eu não sei, isso eu vi não sei se virou lenda ou se é verdade histórica, mas eu vi num livro que foi o seguinte: teve um naufrágio na costa no Japão, né? E o náufrago espanhol que sobreviveu, que amaldiçoou lá o Japão, falando que era um absurdo, que a Espanha ia se vingar daquele episódio, que o naufrágio foi um ataque do Japão contra um navio espanhol. E aí eles perguntaram, mas assim, como é que você tem tanta certeza que a Espanha vai vingar? Ele mostrou o mapa do mundo e mostrou que boa parte do mundo estava sobre influência da Espanha. E aí os japoneses perguntaram assim para ele, como é que a Espanha conseguiu chegar todos os pontos? Ele falou assim, por causa dos missionários. Ou seja, os missionários preparariam os exércitos. Preparariam o exército, que é uma mentira, óbvio. Eu não sei se o episódio é lenda ou verdade, mas eu cheguei a ver nesses termos. E isso gerou uma reação. Isso gerou uma reação. É lógico que isso aí tem que ser relativizado, né? Porque isso daí não ia conseguir chegar na alta cúpula, mas é lógico que também não ajudou, né? Agora, o primeiro episódio de perseguição foi o famoso Edito de Hakata, de 1587. Esse Edito de Hakata não se relaciona com a Holanda, né? Não se relaciona. Foi o edito de proibição dos missionários, né? Pelos próprios japoneses, né? Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa. Esses nomes japoneses são difíceis de pronunciar. Então, por alguma razão, eles resolveram proibir os missionários. É lógico que o demônio aí atua, né? O mal exige o sangue do bem, não tem jeito. Só que com esse edito de proibição, as missões não pararam. E aí começou a grande leva de mártires, né? Aí que é o famoso episódio, na decorrência da perseguição, tem o famoso episódio da embaixada para o céu, né? No qual, vendo que estavam muitos mártires morrendo, Macau, que então era o responsável pela rota, né, o governador de Macau, envia uma embaixada para tentar negociar com os japoneses o fim da perseguição dos católicos. O fim era contra os missionários e contra a população local católica também. Vamos comentar daqui a pouco. E aí foi a embaixada. Quando ela chegou no solo japonês, ela foi massacrada. Aí só um sobreviveu e conseguiu contar a história em Macau. E a conclusão que chegaram em Macau é que a embaixada era tão digna que Deus chamou ela para o céu. Então foi isso daí o episódio da embaixada para o céu. Quando esse relato correu o mundo português, todo mundo queria ir para o Japão para se tornar mártir. Chegou a ter proibição do governo de Macau impedindo os pretensos mártires de fazer a viagem. Porque o governo português não estava querendo nem conversar. O governo japonês não estava nem querendo conversar. Quem chegasse no território japonês com o objetivo de missão era exterminado. Aí nessa sequência que teve os famosos mártires do Japão, né? Que talvez teria sido o maior número depois de Roma Antiga, né? Somando então os mártires do Japão, mártires que teve na Etiópia, mártires na Pérsia, mártires aqui no Brasil numa escala
geográfica muito maior que no Império Romano, nós temos que foi o segundo tempo dos mártires, só perdendo para Roma Antiga, foram os episódios desse final do século XVI, começo do século XVII. Se nós estendemos um pouco, aí uns 100 anos, final do século XVI, começo do final do século XVII, nós vamos ter uns 100 anos de profunda perseguição de mártires, incluindo aí já a Índia. Esse episódio aí, então, foi a maior época de martírio desde Roma Antiga. Ainda na continuidade do Japão, o comércio não foi proibido, tinha perseguição dos missionários, tinha os martírios dos japoneses convertidos, de todo mundo que se declarasse católico. A crueldade era absurdo, crucificavam as pessoas, queimavam vivas as pessoas, né? Nessa época, por isso que eu rezei para São Gonçalo Garcia, que tem uma história bem típica de Portugal, porque o pai dele era português e a mãe era indiana, então ele era um mestiço. O Império Português inteiro sempre teve mestiço, contrário do que reza a lenda, não tinha racismo no Império Português. Isso nós vamos falar na última aula, explorar melhor o tema. E o São Gonçalo Garcia era comerciante, acabou aprendendo a língua do japonês, acabou entrando para a ordem dos franciscanos, né? Acabou se tornando um frade. E como ele era muito bom em línguas, ele foi para o Japão para servir como tradutor, intérprete e ajudar nas missões. Chegou lá, ele foi crucificado em 1597. Os japoneses vão expulsar os espanhóis do comércio em 1624 e vão expulsar os portugueses em 1638. Aí sim, essa expulsão tem um dedo da Holanda que queria controlar o comércio com o Japão e conseguiu. O Japão achou por bem proibir qualquer europeu, ou melhor, qualquer não japonês de entrar no dito solo sagrado japonês. Os holandeses, que foram os únicos povos que comercializaram com o Japão durante quase 200 anos, também não podiam pisar no solo japonês. Eles tinham que comercializar numa ilha que não era tida como ilha sagrada. Então eles faziam o comércio com os navios nessa ilha, os japoneses tomavam e vendiam os produtos nessa ilha, eles não tinham permissão para entrar no Japão. Não era o porto de Nagasaki que estava aberto? Não, o porto de Nagasaki era aberto aos portugueses, né? Os portugueses. O porto de Nagasaki foi doado para os jesuítas portugueses, essa que é a realidade. Agora, quando o Japão expulsou todo mundo, se for coreano, chinês, também não podia pousar, não podia pisar no solo sagrado japonês. E os holandeses tiveram que ficar numa ilha que é perto de Nagasaki, mas não é Nagasaki. Ficar numa ilha, lógico que devia entrar tudo por Nagasaki. Então não foi só dos católicos, foi depois a partir foi uma expulsão todo geral. e qualquer não japonês não podia pisar no solo sagrado japonês. Foi chinês, os chineses já tinham um ódio histórico, nem coreano, nem ninguém. Os holandeses, é lógico que fizeram entrar livros lá, né? Tem muita influência holandesa no Japão, só que a maior influência no Japão foi portuguesa, claro. Várias palavras japonesas têm origem no português, né? Por exemplo, arigato, a palavra vidro, a palavra vinho, e um monte. Tem mais de 100 palavras de origem portuguesa. Os portugueses também ajudaram a ensinar ele a construir casas com pedra, né? Que os japoneses não conseguiam, não tinham tecnologia. Ensinaram várias coisas, prensa, um monte de coisa. Todo ponto que Portugal entrava, desde o Brasil até o Japão, passando pela África, eles sempre procuravam levar não só a fé, mas também a civilização também, né? Levavam prensa para fazer livros, ensinavam tecnologias de plantio, técnicas de guerra, como construir casas. Foi em todo lugar, no Congo, em todo lugar. Agora, o caso bonito lá do Japão, porque foi um massacre, né? A religião católica foi proscrita do Japão. Quem se declarasse católico era massacrado na mesma hora. Isso não perdoou nem criança, nem velho, nem ninguém. As crianças eram queimadas vivas, né? Muita gente crucificada. E só quando os missionários lá só voltaram 200 anos depois, só um pouco mais de 200 anos, o Japão se abriu para o mundo, né? Já no século XIX. Foram os missionários franceses lá na região de Nagasaki, abriu uma capela, né, uma pequena igreja. Aí, num determinado momento, um padre francês estava lá arrumando, né, a capela, limpando, preparando as imagens. Aliás, citado justamente esse momento, quando ele coloca o terço numa imagem de Nossa Senhora, chega uma senhora idosa e pergunta para ele, obviamente, ou com intérprete, eu não sei se o missionário já sabia falar português ou com intérprete, faz 3 perguntas para ele. Pergunta se ele era casado, ele responde que não. Pergunta se ele obedecia o Papa, ele responde que sim. E pergunta se ele acreditava em Nossa Senhora, ele falou que sim.
Então essa senhora falou que 200 anos a religião tinha sido perseguida no Japão, mas acabou sendo mantida, passado de pai para filho, e que naquela altura dos acontecimentos devia haver uns 10 mil católicos no Japão, ou pelo menos naquela região. Quer dizer, durante 200 anos, apesar de uma perseguição inclemente, que os samurais e governantes lá do Japão acharam que estava totalmente exterminado, a religião católica acabou sendo passada secretamente de pai para filho. Eles faziam o batizado, né, que é a única coisa que o sacramento daria para passar, e manter ensinar a fé, né? Sem os demais sacramentos. Sem os demais, só com o batizado, obviamente. Sem missa, sem confissão. Diziam que eles faziam alguma coisa relacionada a casamento, né, também. Ah, sim, que o casamento é um sacramento. É um sacramento. Entre... Em extreme coisa. Os ministros isso, são exatamente. É. Então eles faziam o batizado e o casamento. Impressionante. Impressionante durante mais de tantos anos. Essa história do Japão é muito interessante. Infelizmente não vai dar para alongar agora. Marcelo, essa perda aí do Japão assim, a Holanda acabou comerciando, né, com os japoneses, e definitivamente os portugueses acabaram sendo expulsos de lá, comercialmente, não só os missionários, mas também os comerciantes. Isso afetou muito a rota de comércio, todo o esquema comercial no Extremo Oriente para Portugal? Como é que foi isso? Qual que é o impacto da perda do Japão? Então, boa pergunta. Como o grande comércio lucrativo era Macau e Nagasaki, com a queda de Nagasaki, né, sem os contatos comerciais no Japão, Macau ficou sem fonte de renda. Quer dizer, na realidade, Portugal sustentou Macau até o final, até 1999, no prejuízo, né? Assim como sustentou Goa no prejuízo. Uma lição que essa guerra vai dar à luz holandesa é que Portugal vai sustentar o Império Colonial lá no Oriente no prejuízo. Então, quer dizer, o objetivo de Portugal era religioso, então, que prova... Quer dizer, Marcelo, só para um pouco retomar, na primeira aula nós vimos a expansão desse império, e aqui a Guerra Luso-Holandesa é basicamente os esforços para se manter esse império. A partir desse momento, então, fica provada, vamos dizer assim, então, a fé de Portugal? Fica provada. Isso é reconhecido pelos adversários protestantes, reconhecido pelos ingleses, por exemplo, que falaram, né, que Portugal só mantém Goa por causa da honra e da religião. Porque, de fato, não havia mais nada de relevante de comércio em Macau, em Goa e em Timor, né, já que o grande comércio das especiarias ficou na mão da Holanda e depois na mão dos ingleses, né. E nenhuma esperança de recuperação? Depois da guerra, não. Teve só um momento, nunca recuperou o que foi antes da Guerra Luso-Holandesa, teve um momento de ressurgimento, mas foi só fraco no governo de Dom João V, quando nós vamos falar na próxima aula. Então, dando prosseguimento lá na guerra, os holandeses sempre buscaram, né, os pontos comerciais importantes de Portugal, conquistaram Malaca, a influência no Japão, não conquistaram nem Goa, nem Macau. Andaram lá para a ilha de Formosa, hoje Taiwan, conseguiram chegar nas Ilhas das Especiarias, né? E a primeira coisa que eles fizeram na Ilha das Especiarias era queimar boa parte das plantações da produção para elevar o preço, né? E ali teve guerra com Portugal na região das Especiarias, perto de Timor, guerra de Solor e Flores, né? Portugal tinha missionários no Timor desde 1521. Desde 1521 tinha missionários dominicanos lá em Timor, né? Depois Timor vai sofrer futuramente na mão da Indonésia, né? Tem umas ilhas lá chamadas Solor e Flores que teve um pé de ganha curioso lá da Holanda e Portugal. Então a Holanda conquista, aí Portugal vai lá e toma de novo Solor e Flores. Vai vir umas 3, 4 vezes de Solor e Flores, até que fica na mão de Portugal futuramente. Já que nunca Portugal entregou nada barato, né? Sempre foi na base da resistência heróica, né? Aí, se não bastasse a guerra, nós falamos que o Filipe II tinha respeitado as cortes, tinha respeitado os foros portugueses, o Filipe III também, só que o Filipe III, em parte, só teve um atrito na relação ao exército, mas não foi coisa grave, e o Filipe IV resolveu transformar Portugal numa província, né? Graças à influência do Conde-Duque de Olivalves, que propôs o fim da autonomia portuguesa Filipe IV. Ele chegou a começar a efetivar isso, uma das estratégias que ele usou é tentar acabar com a cavalaria em Portugal. Quando os portugueses perceberam que
que então os forais, os costumes, e as tradições de Portugal estavam em jogo, eles acabaram então declarando a independência de Portugal frente à Espanha. E essa independência foi declarada em torno do Duque de Bragança, então a grande casa de nobreza em Portugal, já que quando cai o rei, o segundo nobre é o duque, né? Então, Dom João IV acaba sendo aclamado rei de Portugal. Aí tem uma guerra com a Espanha, né? Guerra de 1640 a 1668. Então, Portugal ficou com duas frentes de guerra. Esqueci de falar, Portugal tinha assinado uma paz com a Inglaterra, né, em 1635, os tratados em Goa. Então, de 1635 de adiante, a guerra prosseguia contra a Holanda. E nessa época, a Holanda já tinha feito paz com a Espanha, e Portugal tentou então assinar paz com a Holanda. Aí os holandeses, sabidamente, maquiavelicamente, fingem que vão fazer a paz com Portugal para ganhar tempo e continuam a guerra com Portugal, vendo que o objetivo deles era acabar com o Império Colonial Português, né? Aí Portugal ficou então com duas frentes de batalha. Em 1646 acontece uma coisa muito bonita, né, em Portugal, graças à iniciativa de Dom João IV. Dom João IV vai em Vila Viçosa, onde tinha uma imagem antiga de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a imagem mais antiga de Portugal ficava lá, que remete a São Nuno de Santa Maria. Ele faz um histórico dizendo que a verdadeira rainha de Portugal era a Nossa Senhora Imaculada Conceição, relembra Afonso Henriques, ele relembra os grandes reis de Portugal, e ele tira a coroa e coloca em Nossa Senhora. Então, a partir de então, todo rei português é representado sem a coroa do lado, porque na realidade a rainha de Portugal é Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Inclusive aqui no Brasil, né, tem representação até de Dom Pedro II sem a coroa por causa dessa tradição. Então o rei de Portugal era aclamado rei, era feita uma coisa como o juramento da corte, se a coroação na realidade efetivamente pertencia a Nossa Senhora, uma coisa bem bonita, né? Isso foi em 1646. Portugal acaba ganhando a guerra contra a Espanha, né, sempre em minoria, só para lembrar uma batalha, a Batalha das Linhas de Elvas, que o português tinha 8.000 combatentes e os espanhóis o dobro. Lembrando que lutar contra a Espanha é uma coisa dificílima, né? O espanhol, além de ter uma estratégia melhor que os portugueses em batalha, era um povo lutador, quer dizer, lutar com igual forças contra a Espanha já é difícil, lutar com metade dos combatentes é uma coisa inacreditável, e ganharam. Ganharam várias guerras, as guerras mais importantes contra a Espanha. Portugal ganhou com minoria, né? Com minoria. Nesse final, né, depois de 1640, tem os episódios do Brasil, né? Os holandeses invadiram o Brasil, tentaram invadir Salvador, não conseguiram, acabaram queimando alguns engenhos. Foram em direção ao Nordeste, era muito rico no Brasil, né? Era tido como uma das colônias mais ricas do mundo, era o Nordeste brasileiro. Olinda era uma cidade riquíssima. Aliás, os padres lá, imediatamente antes da invasão da Holanda, advertiram os nobres de Olinda que a cidade estava muito rica e que eles não estavam preocupados com a fé e tal, estavam mais preocupados com o luxo. Esse luxo lá das famílias de Olinda ficou célebre, todo mundo tinha coisa de prata, que no Brasil a prata era mais cara que o ouro, e etc. e tal. Então os holandeses invadiram Olinda, queimaram a cidade inteira, né, em 1631, queimaram e saquearam Olinda e acabaram ficando no Recife, né. Há uma lenda sobre a dominação holandesa no Brasil que teria sido boa, que o Maurício de Nassau foi um grande governante e tal. Tudo mentira, né, porque o Maurício de Nassau, ele era corrupto, ele foi processado por corrupção na Holanda, quer dizer, foi corrupto até para os padrões holandeses da época. Ele perseguiu os católicos. Quando ele assumiu o governo, ele proibiu procissões, proibiu construção de igreja, obrigou os católicos a, se quisessem casar, sob a supervisão de um pastor. Depois, quando ele caiu ele era alemão, vieram os holandeses de fato para administrar, pioraram a perseguição, começaram a matar católicos. Em 1645 tem o martírio. Martírio no Brasil, no Rio Grande do Norte, do martírio de Uruaçu e o de martírio de Cunhaú. O de Uruaçu foi violentíssimo, as pessoas foram torturadas, né? Só para dar um exemplo, Mateus Moreira teve o coração arrancado pelas costas e durante a tortura ele gritava: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento", que acabou irritando mais os assassinos.
Em Cunhaú, o padre André foi assassinado durante a missa, né? Ele e os fiéis. Mas o Maurício de Nassau ele não era tolerante? Não é essa a imagem que colocam o Maurício de Nassau? Pois é, uma vergonha da historiografia brasileira é repetir essa lenda e escrever essas mentiras, porque a Holanda não foi tolerante em lugar nenhum com os católicos. Nós vamos ver daqui a pouco o que eles fizeram no Sri Lanka. Todo lugar eles perseguiram a religião católica, embora permitissem os árabes e budistas e brahmanes onde eles estivessem. E no Nordeste do Brasil não foi exceção, eles perseguiram mesmo. E qual historiografia você consultou para ver esses dados sobre o Maurício de Nassau? Curiosamente, de um autor brasileiro que não me foge o nome, mas que leu biografia escrita por holandês, um tal Wittgen. Esse Wittgen escreveu a biografia do Nassau em holandês mesmo. Esse autor brasileiro leu e viu várias coisas da real faceta do Maurício de Nassau. Então quer dizer, os holandeses têm uma visão menos boa do Nassau do que nós temos. Exatamente, tem uma visão menos boa. Essa historiografia do Brasil é uma vergonha elogiar esse bandido do Maurício Nassau, que foi, como eu falei, processado por corrupção na Holanda, que os próprios holandeses admitem isso. Intolerante com os católicos. Agora, os judeus tinham livre trânsito lá. Quando era feriado judaico no Recife, parava todo o comércio, né? Então, ele deixou muitos judeus trabalhar, mexer. A primeira sinagoga das Américas foi feita em Recife, mas os católicos não tiveram chance nenhuma. Eles roubaram os engenhos, né, dos brasileiros, roubaram casas da classe média do Nordeste, lá no Recife, Olinda, Pernambuco, em Igaraçu, já era uma classe média mestiça, né? Havia muitos negros que já tinham atingido prosperidade. Um exemplo era Henrique Dias, general que lutou contra os holandeses lá, era uma pessoa próxima. Muitos mulatos lá eram próximos. Vidal de Negreiros lutou contra, Felipe Camarão Índio lutou contra. Os grandes adversários dos holandeses no Brasil, no Nordeste brasileiro, eram pessoas simples, mestiços, que tinham subido na vida, que já tinham o seu comércio, e os holandeses expropriaram os bens dele, perseguiram, mataram familiares e tudo, proibiram ele de fazer procissão, etc. e tal. Então o levante contra o domínio holandês no Brasil foi feito por gente da terra, gente simples da terra, o que prova que a Holanda foi extremamente cruel. Um lado curioso é que os padres corajosos do Brasil não deixaram de tentar converter os holandeses e tiveram muito sucesso. E teve um proselitismo holandês para tentar fazer os católicos apostatarem da fé. E eles fracassaram, quer dizer, tinha mais holandeses sendo convertidos do que brasileiros apostatando. Que daí alguém falou, que eu não lembro mais, falando se os brasileiros não tivessem expulsado os holandeses, os padres iam conseguir fazer o serviço dali uns 20, 30 anos com os holandeses convertidos. Alguns poucos holandeses acabaram comprando engenho, acabaram se casando com nativos, né? Um desses exemplos é o Carpentier, que chegou a ser administrador, casou com uma local, acabou tendo um engenho, a família dele acabou ficando por lá, né? Mas a elite lá que dominou a Holanda foi cruel no Brasil, né? A batalha lá foi tida como Guerra da Luz Divina, né? Com essas pessoas que eu já liderado por essas pessoas. Quando teve essa guerra, o Dom João IV, como estava com duas frentes de batalha, influenciado por alguns diplomatas, resolveu negociar a entrega do Nordeste para a Holanda em troca de paz nas outras praças de guerra, o que revoltou o pessoal da terra. O Henrique Dias acabou protestando contra o rei e outros acabaram lutando a revelia de Portugal. Depois, no final, Portugal acaba enviando um apoio, mas quem ganhou a guerra foram os nativos, né? A Batalha de Guaranápolis, do Campo da Taborda, etc. e tal, foi vitória de gente da terra, né? O governo português tendeu a negociar. Tentou negociar. E por incrível que pareça, o Brasil ganha a guerra e Portugal tem que pagar indenização para a Holanda por ter ganho a guerra. Que é ridículo, né? Um exemplo glorioso que se relaciona na resistência do Brasil foi muito bonita, né? Uma coisa que se relaciona com isso foi o episódio de Salvador de Sá. Então, os episódios de Salvador de Sá são interessantes, porque os holandeses invadiram Angola, né? A colônia histórica de Portugal, desde a época do Diogo Cão, né? Congo, Angola.
O objetivo da Holanda controlando o Nordeste, Angola, também São Tomé e Príncipe, e também um forte importante na África que os holandeses tomaram, São Jorge da Mina, era controlar o comércio entre o Brasil e a África, tráfico de escravos e também era, como havia muita navegação de cabotagem, por um navio sair da Europa e ir para a Índia, ele tinha que tinha que ter algum apoio na África, que era muito comum em Angola. E os galeões espanhóis saíam da Bacia do Prata em direção à Espanha, obviamente, e muitos faziam cabotagem no Nordeste do Brasil. E dali saíam em. Então eram pontos estratégicos onde os holandeses tinham controle do comércio e controle das pilhagens dos navios holandeses, né? Já que um dos objetivos da Wick e da VOC era o assalto aos navios espanhóis, cheios de ouro, né, ou de prata. Salvador de Sá quis reconquistar Angola, lembrando que Portugal estava falido, não tinha como enviar com uma expedição, uma armada para Angola. Salvador de Sá, verdadeiro herói, né? Ele reúne no Rio de Janeiro, com capital próprio, com capital dos beneditinos e com dinheiro de alguns cariocas. Ele reúne uma armada liderada por ele mesmo. Ele custeou 4 navios de 15, né? Os outros Portugal acabou dando, mas o grosso foi financiado por ele, pelos beneditinos, por alguns cariocas. Então foi uma armada luso-brasileira que saiu do Rio de Janeiro com o objetivo de reconquistar Angola. Aí ele saiu, imediatamente antes de chegar em Luanda, 300 soldados morrem numa tempestade. Ele não desiste, não deixa os ânimos, não ficou abalado com isso, né? Mantém os ânimos elevados. Aporta numa praia lá, envia um mensageiro para tentar organizar uma resistência em terra, cerca Luanda, né? E faz um blefe lá com os holandeses, ameaçando que ele era muito mais poderoso, que vinha muito mais. Os holandeses não compraram o blefe, ele acaba invadindo Luanda, acaba reconquistando a cidade, acaba expulsando os holandeses de lá. Obviamente numa minoria escandalosa. Foi uma vitória espetacular do Salvador de Sá. Ele atribuiu isso, lógico, por causa da religião, isso ele sempre entendeu como uma guerra religiosa. Ele só não matou todos os holandeses com uma condição, que os holandeses iam sair pelo mesmo ponto de onde entraram, porque ele falou para eles, onde a heresia entrou em Angola, ela vai sair no mesmo lugar. E aí ele humilhou os holandeses saindo pelo mesmo ponto. O objetivo dele, na sequência, era reconquistar São Tomé e Príncipe. Quando ele foi para São Tomé e Príncipe, já estava uma bandeira portuguesa hasteada, que os holandeses que estavam lá, que souberam da vitória de Salvador de Sá, saíram correndo de medo. Havia um detalhe curioso desses episódios que envolvem Angola, é que os holandeses se aliaram a uma rainha local chamada Rainha Ginga, que era católica e por influência holandesa ela tinha apostatado da fé. Os capuchinhos e os jesuítas e o próprio Salvador de Sá deu subsídios para isso, acabaram reconvertendo a Rainha Ginga. E ela então acabou ajudando em empenho missionário em Angola e tal, reforçando a religião no lugar. Morreu muito bem com 80 anos e acabou adotando o nome português, Ana de Souza. Lembrando que todo esse episódio, como eu gosto de insistir, foi coisa religiosa. Então os holandeses sempre procuraram fazer os católicos apostatarem, sempre perseguiram a religião em todos os lugares. E um exemplo claríssimo disso, que vai ser o último episódio da guerra que eu vou falar, que é do Sri Lanka. O Sri Lanka foi português, né? Ele ficou português durante mais de quase 160 anos, né? Saíram missões de Gola até o Sri Lanka, era a antiga Taprobana dos romanos. Então por isso que Camões fala, passaram ainda além da Taprobana. Taprobana, depois virou Ceilão, Sri Lanka. E ali o Portugal converteu os reinos locais, o reino do Cote. O reino do Cote virou vassalo do Estado português, acabou tendo colonos, de fato. O Portugal acabou avançando uma colonização lá, construiu centenas de igrejas no local. Estava o povo completamente totalmente católico. Havia uma minoria budista, uns árabes lá, e os holandeses fazem uma guerra sangrenta contra Portugal no local, acabam infelizmente ganhando a guerra e acabam perseguindo os católicos. Quem fosse numa missa no Sri Lanka era assassinado sumariamente. Quando a notícia dos massacres chegou em Goa, viram que tinham que ajudar os católicos de Goa.
E isso calou fundo no coração de João Vaz, que foi um padre, um oratoriano, né? Que falou, né, eu vou lá para organizar a igreja no Sri Lanka, eu vou lá lutar ao lado dos católicos. Se morrer e até se for martirizado, não tem problema. Então ele foi lá com o objetivo de ajudar e para morrer e para salvar os católicos do lugar. Acabou entrando lá como mendigo, né? Se ele fosse como missionário ia ser morto na mesma hora. Acaba reunindo uma resistência, acaba fazendo milagres lá. Então um dos milagres que se conta sobre um dos episódios, um dos milagres foi que ele estava preparando uma missa e o exército dos holandeses chega lá e não vem, ele ficou invisível aos olhos dos holandeses. Aí os holandeses vão embora e ele consegue preparar a missa, rezar a missa sem ser incomodado. Um outro episódio é quando os holandeses perseguem os católicos liderados por ele. Ele atravessa um rio que os holandeses julgaram que era raso, porque eles saíram correndo em cima, julgaram que dava na canela o rio. E aí quando os holandeses vão no rio, o rio era fundo, quer dizer, ele andou sobre as águas. Né? Tem outros milagres que ele fugiu da prisão e tal, ele tem uma morte dolorosíssima, né? Muitos católicos infelizmente apostataram da fé, ele resgatou esses católicos. Um nobre local que os holandeses, que era rico e nobre local chamado Dom Pedro, que todos os locais em todo o Império Português adotavam nomes portugueses, né? Então esse Dom Pedro apostatou da fé, o João Vaz trouxe ele de novo para a fé católica, os holandeses obrigaram ele a abjurar a fé, ele não abjurou e se tornou mártir, Dom Pedro, do Sri Lanka. Essa igreja do Sri Lanka nunca morreu, os holandeses não conseguiram exterminar os católicos do Sri Lanka, a perseguição deve ter durado aí 50, 60 anos, chegaram a desistir da perseguição, o termo correto é desistir, ele fala, não conseguimos acabar com a igreja católica aqui no Sri Lanka, então deixa eles já estão em minoria, então não vão fazer mais mal. Foi nesses termos que acabou a perseguição. Lembrando que os holandeses não perseguiram nem os budistas, nem os muçulmanos. Quando a notícia da resistência chegou, e chegou até Roma, essa notícia da bonita resistência no Sri Lanka, falaram que lá era flores no meio de espinhos, né, a definição daquela igreja. Depois a Holanda, felizmente, perde o Sri Lanka para os ingleses deixam os missionários voltar, porque em todo o Império Colonial Britânico, que foi muito pior que o português sob vários ângulos, eles nunca proibiram as missões portuguesas, boa parte em função da aliança entre Portugal e os ingleses. Né? Os anglicanos permitiam as missões católicas. O Império Britânico permitiu. Portugal vai fazer, então, pegando um gancho com isso, Portugal faz uma aliança, renova a aliança estratégica que tinha com a Inglaterra em 1661 e dá para a Inglaterra Bombaim, que hoje é Mumbai, a cidade importante da Índia. Bombaim era portuguesa, era o cooptário de Boa Bahia, da Tanger, lá na costa da África, e é feito um casamento com a Catarina de Bragança, se não me engano, com o rei da Inglaterra, que agora me foge o nome. E a curiosidade é aquela que leva o chá para a Inglaterra. Né? Então o chá das 5 é levado por Portugal para a Inglaterra. Então essa aliança é renovada e depois, desde 1661, Portugal sempre ficou aliado da Inglaterra. E em Bombaim sempre continuou sendo missão portuguesa. Sempre teve missionário em Bombaim. Finalmente, em 1668, Portugal já fez esse tratado com a Inglaterra, 1668 conquista a independência de fato e de direito da Espanha, e finalmente a guerra acabou com a Holanda em 1663, com um saldo bem negativo para Portugal. E Portugal então tinha pontos muito ricos no Oriente, perdeu vários, a perda do ponto de vista comercial pior foi Malaca e Nagasaki, e do ponto de vista religioso foi o Sri Lanka, sem dúvida nenhuma. Foi uma perseguição, a pior perseguição que os holandeses fizeram contra os católicos foi no Sri Lanka, muitos mártires no Sri Lanka. Mas nesses episódios, assim, Portugal se torna independente de novo, então a Holanda cessa a guerra com Portugal. Mas a Holanda também sofre alguns ataques da própria Inglaterra, não é? Sofreu, eu esqueci de falar muito bem observar, teve várias guerras, né, ou pelo menos algumas guerras da Holanda contra a Inglaterra. Uma dessas guerras na década de 1852 1854 acabou ajudando Portugal. Então Portugal teve um momento de respiro durante a guerra. Qual era o motivo da disputa anglo-holandesa? A disputa anglo-holandesa, principal motivo das 3, 4 guerras que eles fizeram, e a última, a Holanda perdeu quase tudo para a Inglaterra em 1800, foi comercial, a luta pelas rotas comerciais.
Lembrando que os holandeses, foi muito bom a Holanda ter perdido, porque os holandeses foram os piores colonizadores da história, né? Os objetivos deles eram, além da perseguição religiosa contra os católicos, os objetivos deles era mercantilista, né? De pilhagens, então eles iam nos lugares, faziam pilhagem, nesse sentido que eu estou falando, exploravam os lugares, queimavam os lugares, diminuíam a produção para aumentar o preço, faziam segregação racial, foi um horror a colonização deles. Eles do Império Colonial Holandês, o apogeu durou 200 anos, 1600 a 1800, depois eles conservaram, as rotas lucrativas perderam todos para a Inglaterra, conservaram influência na Indonésia, no Suriname, na África do Sul perderam também para os ingleses, né? E a África do Sul eles dominaram de Portugal, porque a influência na África do Sul era portuguesa, eles dominaram, depois os ingleses dominam. Até hoje tem muito descendente de holandês lá. E algumas possessões no Caribe. Ou seja, a Inglaterra continua sempre fazendo seu poder crescer, ascendendo, até chegar ao auge no século XIX. Exatamente, no auge. E foi uma coisa que só dá, que é o dedo de Deus, né? Que é Portugal ser aliado com a maior potência do mundo, então Portugal não foi destruído por ela, porque se Portugal fosse inimigo da Inglaterra, ia ser destruído por ela. E as missões continuaram a fluir. As missões no Portugal vão fluir até o fim do Império Português na década de 70. Marcelo, acho que já explicamos suficientemente a Guerra Luso-Holandesa e creio que já podemos nos encaminhar para a conclusão. Você poderia fazer um balanço dessa guerra, desses episódios, ou seja, esse momento em que Portugal sofreu, sangrou para manter o Império Colonial, para manter as missões? Então, essa guerra, o balanço da guerra é altamente negativo contra Portugal, mas revela algumas coisas interessantes. Porque se Portugal perdeu as rotas lucrativas, como nós comentamos, por que ele ficou no Oriente? Então, ficou no Oriente só por objetivos religiosos. E outro fato, a espinha dorsal do Império não acabou, porque eles mantiveram Goa e Macau. Então, as rotas das missões continuaram a fluir. Porque se perdesse Goa, perdia tudo no Oriente. Se perdesse Macau, perdia influência lá na China. Que sempre foi influência portuguesa. O Pequim, o Bispado de Pequim, estava sob a tutela do padroado português. E as missões na China, o apogeu delas foi no século XVIII. Então, se Portugal tivesse perdido Macau, boa parte da conversão da China não teria acontecido. Então, agora, vendo sob a ótica do jogo de força, né? A Holanda estava muito mais forte que Portugal, tinha muito mais dinheiro, muito mais gente. Vendo assim friamente, foi um milagre Portugal ter sobrevivido a essa guerra, lutando contra a Espanha depois, né? Lutando contra a Espanha, lutando contra a Holanda, os dois inimigos mais poderosos que Portugal. Quer dizer, Portugal só não foi totalmente destruído porque Deus não quis. Né? No momento contra a Inglaterra, né? E no momento contra a Inglaterra, né? Que depois vai se tornar felizmente aliado. Isso aí também revela também a maldade da Holanda, né? Que foi o Império, ao contrário do que muitos livros ruins falam, foi os piores colonizadores da história. Né? O episódio do Maurício de Nassau, o mais irritante de tudo isso. Né? O mais emblemático, né? Que ficou com mais, vamos dizer assim, boa fama na história, pelo menos na historiografia brasileira. Né? E, Marcelo, eu gostaria de perguntar, a historiografia tem um consenso, há um consenso na historiografia sobre esse tema a respeito do prejuízo que Portugal teve em sustentar as missões depois desse período? Então, o Charles Boxer comenta que Portugal só manteve Goa por razões de religião e que eu já falei essa frase já 3 vezes, ficou cansativo. Outros historiadores também viram. Então, o historiador Lowenstein diz que Portugal teria ficado mais rico se não tivesse feito colonização nenhuma. Quer dizer, então tudo que Portugal deu para as colônias foi muito mais do que ele recebeu. Se a gente pensar de modo sobrenatural, muito mais, é claro, né? Porque o que vale o ouro perto de uma alma convertida, né? Perto de todos os mártires. Perto de todos os mártires, de todas a fé, a dilatação da fé, como falou muito bem Camões, dilatou a fé em um Império Católico. Né? Bem, muito bem, Marcelo, acho que é isso, já está suficiente, né? Senão nós acabamos entrando nos assuntos das próximas partes, dos próximos capítulos aí da história de Portugal, segundo o nosso esquema, segundo o nosso programa. E acredito que nós já podemos olhar para lá e nos despedir dos nossos amigos, nossos alunos virtuais. Esperamos que vocês tenham aproveitado mais essa aula. E, bem, só nos resta dizer mais uma vez, Salve Maria. Salve Maria.